Fala, turma! Estamos de volta. Parece o Pedro Bial falando, né? Ó, seguinte, eu vou mostrar uma segunda técnica de como aplicar o texto na monografia. Desta vez já é um nível um pouquinho mais interessante, porque ele vai fazer a aplicação, a criação automática das páginas no documento. Vamos ver como é que isso funciona. Então eu tenho aqui aquele layout que eu já venho trabalhando nas aulas, né? Então eu tenho uma abertura aqui. Deixa eu colocar ele bonitinho, pronto. Aí, ó, eu tenho uma introdução, tenho ali a meu layout, que eu estou usando o layout base, né, desse desenho, e aí tem aqui uma página final. Isso aqui está layoutado. Eu coloquei já o espaço da foto, já coloquei os textos no lugar certinho, etc. Vamos para uma página em branco. Por exemplo, se eu quiser aplicar todo o meu documento do Word dentro do InDesign e fazer com que ele já faça a inserção de páginas automaticamente de acordo com a quantidade de texto que eu já produzi. Então vamos ver aqui, ó. No Pages, na janelinha Pages, lembrando, não sabe onde está a janelinha Pages, bateu um desespero danado, vem aqui no menu Window, Pages, ok? Legal. Vejam, eu estou com a página 10 e 11 aqui, como na minha demonstração, tá? As outras páginas estão com aquele layout base que a gente viu nos outros vídeos. Então, ó, eu estou na página 10 e 11. O que eu tenho que fazer para que o InDesign entenda a quantidade de texto e crie páginas automaticamente? Eu tenho que ir na página mestre, então eu criei uma página mestre B, né? Só lembrando, para criar página mestre aqui, duplicar, né? Você seleciona uma página, pressiona o Shift, seleciona a segunda, clica na página, pressiona o Option e arrasta. Quando você faz isso, você vai criar uma nova página mestre, tá bom? Vou dar aqui como dizer. Perfeito. Eu criei uma página mestre só para fazer essa demonstração e como é que é? Eu vou lá na página mestre e clico e faço um box de texto. Eu vou apagar o que eu fiz, vou fazer de novo. Pronto. Pega aqui, ó, uma ferramenta de texto, abro um box aqui, ó, do tamanho que eu quero. No meu caso, eu vou querer 4 colunas, né, ó, só para vocês verem mais claramente, ó, 4 colunas. Coloco isso aqui certinho, né, amplio, deixo aqui bem alinhado, certinho. Deixa eu fechar essa janela, pronto. E aí, eu clico aqui naquele quadradinho no final do box, tá vendo? O cursor muda, percebe? Ele vira uma pagininha ali atrelada ao cursor, e aí eu abro outro box aqui também. O que ele vai fazer? Ele vai linkar esses dois boxes de texto. Para poder enxergar isso, o InDesign tem uma função que eu acho bem útil, bem prática, que é a seguinte: você vem aqui no menu View, aí você vem no menu Extras e tem um negócio que chama Show Text Threads. Quando você clica nesse cara, o que ele faz? Ele mostra quando o texto está linkado. Isso é bem interessante, principalmente nos fluxos de trabalho que vocês terão. Então, eu estou na página mestre, eu criei um box de texto e linkei esse box de texto em outro box. Coloquei mais ou menos a altura que eu quero que os textos comecem, isso depois pode ser modificado, e eu coloquei uma que começa né, que vai desde o comecinho da página até o final. Aí tem uma moto barulhenta que está fazendo barulho aqui, mas tudo bem. Aí o que acontece? Aí eu volto aqui para a minha página e vou aplicar essa Master B na 10 e na 11. Maneiras de fazer isso. Eu posso selecionar aqui, ó, a Master B e simplesmente jogar em cima da página. Eu tenho que esperar ela ficar aqui, ó. Cadê? Aí, ó. Quando você coloca aqui, ó, tá vendo que ficou um retângulo pretinho ali, ó? Se eu coloco assim, ele vai aplicar a Master B na minha página 10 e 11. Essa é uma maneira. Vou dar como dizer aqui e vou mostrar uma outra forma. Uma outra maneira é você selecionar a página 10 e 11, vem aqui na janelinha Pages, nesse menu contextual, e Apply Master to Pages. E aí você vem e fala, você quer aplicar essas masters onde? Na página 10 e 11. Mas qual? Eu quero aplicar a Master B. No meu caso aqui eu coloquei um nome de texto automático para vocês verem. Eu quero aplicar a Master B na página 10 e 11 ou quantas páginas você quiser. Quando você der um OK, ele aplicou a Master B aqui simplesmente. Bem fácil, eu já falei disso em outro vídeo também, em sala de aula. Bom, mas aí ó, tem as caixas de texto que eu criei,
mas elas não estão habilitadas. O que eu tenho que fazer? Command Shift no teclado, Ctrl Shift para os PCzeiros, e quando você clica aqui, olha que legal, ele habilita o box, tá certo? Muito bem, agora eu vou lá no meu arquivo que está no Google Docs, e aqui tem um detalhe muito importante. Essa técnica que eu estou falando, ela só funciona se você importar um arquivo do Word. Ela não funciona para você trazer o arquivo do Google Docs direto para o InDesign. Você tem que salvar isso em Word. Como é que você faz? Você lá no Google Docs vem no menu Arquivo, fazer download, Microsoft Word, .docx. Tá legal? Você seleciona esse cara aqui, automaticamente ele já faz um download para você. Bom, aí você fez o download e abriu o texto no Word. Tá aqui, ó, né? Eu já abri aqui o texto. Então, ó, o texto vem inteiro no Word com a mesma formatação que está lá no Google Docs. Tá legal? A título de exercício, só para vocês entenderem como é que funciona isso, eu vou deletar essas páginas iniciais aqui ó, do texto do meu aluno que foi me orientando, né? Na verdade, ele é me orientando. Ó, então eu selecionei aqui ó, esses textos e vou apagar ele. Eu quero trazer para esse exercício apenas a parte de texto, né? Introdução, história e etc. Com as citações, então eu só deletei aquilo a título de exercício. Tá bom? Vou salvar esse texto aqui. Save your as, modificado, texto alto. Ok? Vou salvar esse cara, só para eu saber. Beleza. Aí eu volto lá no InDesign. Chegando aqui no InDesign, o que nós temos? Né? Nós temos a página 10 e 11, que vocês viram. Eu venho aqui, ó, Command Shift, clico nessa página, ele vai habilitar o box. E eu vou importar o texto. Como é que eu faço isso? File, Place. Igual importar imagens no InDesign, mesma coisa. E aí eu vou importar o texto, que foi aqui, ó, texto automático, aquele que eu já fiz a modificação, tá bom? Você poderia importar toda a parte, aquela parte introdutória, folha de rosto, poderia importar tudo, tá legal? Só estou fazendo isso porque fica mais fácil aqui o meu exemplo. E aí é importante que esse Show Import Options para essa técnica não esteja clicado, tá legal? E aí quando você dá um Open, ó, o seu cursor vira o textinho e quando eu clicar aqui no box de texto, preste atenção no que vai acontecer aqui na janelinha de Pages. Quando eu clico aqui, tcharam! Ele vai importar todas as páginas, vai criar páginas para vocês de acordo com o tamanho do seu texto. Então está aqui, ó, a introdução, ela vem até aqui, ó, maravilha. Depois eu tenho aqui, ó, a história aqui do texto, vem aqui a citação, né? Aí ele vem, aplicou tudo, ó, o intertítulo lá que eu criei, mais uma citação, ele aplicou mais um texto, e assim ele vai, e olha o text threads, ele vai mostrando para você onde é que estão linkados os boxes. Isso é bem interessante. Pois bem, e aí ele aplicou todo o texto para mim. Agora, esse texto não está formatado. Esse texto ele está no Arial ali, né? Ele está numa formatação que veio do Word lá. Quanto que é? Arial 12 por 13,8. Vem essa coisa horrorosa aqui. Então, o que você faz? Ó, e quando você importa, ele traz o estilo do Word aqui, ó, estilo normal, que aparece esse iconezinho aqui, ó, esquisito. E aí o que acontece? Tudo está aplicado aqui. O que você tem que fazer agora? Aplicar os seus estilos nesse trabalho. Então eu vou deletar essa introdução. Aí você vai começar a diagramar, mas o texto já vai estar aplicado. Então, ó, eu vou selecionar o texto inteiro e vou colocar aqui o meu parágrafo, estilo de parágrafo, que é o texto principal. Apenas clico nele, olha que legal, ele já coloca o texto no padrão que eu quero, certo? E se porventura, esse daqui é a minha introdução, eu quero fazer um layout igual aquele que eu mostrei para vocês, né? Cadê ele? Aqui, ó. Eu quero fazer um layout igual a esse, tá? Como é que eu faço? Olha que interessante. Se eu deletar esse box de texto, ele vai falar, ó, tudo bem, vai ter aí, o texto vai correr. Não, não tem problema. Quando eu der OK, olha que interessante. Ó, ele já traz o texto para cá e ele vai correndo com o texto, né? E aí agora você começa a determinar os espaços onde vão entrar as imagens, etc. Então, digamos que esse texto aqui, ó, eu vou colocar ele aqui,
Command Option C, que é aquela dica que eu dei para deixar o texto mais redondinho. Vamos apagar esse parágrafo aqui, e mais um também, perfeito. Command Option C, e quero que ele encoste exatamente na minha guia aqui, porque o professor Fábio adora isso. Maravilha! Aí eu vou trazer uma imagem para cá, então, ó, File, Place, vou importar uma imagem, cadê, onde é que eu tenho aqui a imagem online, eu vou pegar essa imagem aqui bonita, legal, e aí eu vou abrir a imagem no tamanho da minha página. Aí, vou colocar aqui meu box e Command Option Shift E. Lembra daquela dica? Pois é. Setinha branca, clico aqui, amplio a foto interna, amplio para cá também, porque eu quero esse corte aqui da foto. Maravilha. Ó, então eu vou começar a criar o meu layout e o meu texto já está aplicado aqui bonitinho. E aí, para fazer aqui o box do intro, eu vou escrever a palavra intro e depois colocar um estilo para esse texto, né? Ele é, deixa eu colocar Command Shift ponto para ampliar aqui o texto. Ó, vou colocar aqui, vai ser essa introdução. Se porventura, vai ser bold também, né, para falar bonito. Aí. Se porventura você não tem um estilo para essa abertura aqui, para esse tipo de texto, aí é só criar o estilo, como eu mostrei no outro vídeo, né? Seleciona o texto, vem aqui no Paragraph Style, New Paragraph Style e cria o estilo para esse título. Beleza, então ó, tenho essa página, as outras páginas é a mesma sequência. Eu vou selecionar o meu texto principal até onde eu tenho aqui e vou colocar ó, texto principal. Então ele já vai ficar certinho. Isso daqui é a minha citação, seleciono o texto, citação. Então ela já fica certinha. O restante do texto, ó, eu seleciono, posso selecionar tudo até aqui, texto principal. E isso vai ficando fácil, porque ó, seleciono o intertítulo, intertítulo. Esse aqui tem que deletar. Pronto. Seleciono o texto, até onde eu posso selecionar? Até aqui, ó. Texto principal. Opa, ó, ele já aplica. Clico, eu não preciso nem selecionar o texto, também tem essa dica que é boa. Eu posso só clicar no parágrafo. Se eu clico em citação, ó, ele já muda o parágrafo inteiro. Tá certo? Então, se eu clicar, por exemplo, nesse parágrafo e colocar texto principal, ele já muda. E aqui eu vou selecionar o restante do texto, texto principal. Pronto. Olha que legal. De uma maneira bastante rápida, eu consigo aplicar os estilos de parágrafo no meu texto de maneira rápida, inteligente, e isso pode otimizar bastante esse processo de vocês trazerem um texto do Word para o InDesign. Tá legal? No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês uma outra técnica de importação de texto, essa sim, muito mais profissa, muito mais bacana e que os textos vão cair todos no lugar certinho, um nível mais avançado. Eu estou mostrando essas 3 técnicas para vocês escolherem qual delas você acha melhor para o seu modelo aí, para aquilo que você sabe. Enfim, você pode escolher um dos 3 modelos de aplicação de textos. Tá legal? Então, no próximo, um nível ultra profissa de aplicação de textos. Um abraço, até lá!